Boa, pessoal, bem-vindos novamente ao nosso curso de Geometria Analítica e Vetores ofertado pela Universidade Federal do Maranhão, no campus de Balsas. Eu sou Reveu, professor de matemática da disciplina neste período. Então, começaremos hoje nossa aula número 13. Então, recapitulando, né, o que nós fizemos na aula número 12. Na aula número 12, nós definimos os objetos, né, com os quais nós vamos trabalhar, né, pelo menos 6 aulas, eu acho, que são os vetores geométricos, o mundo das setas, que são os objetos, né, com os quais vocês irão trabalhar, né, no próximo semestre, na física, né, na física. Então, só para te lembrar, recapitulando, né, nós sabemos já o que é uma lista ordenada de tamanho n. Deixa eu te lembrar aquela coisa, né, de que fixa um natural n, uma vez fixado um natural, tu escolhe n números reais. E esses números reais, depois que tu escolhes, depois que eles são escolhidos, tu etiquetas eles, né, por esse símbolo, x1, x2, x3, x4, não me interessa a ordem, né, só a forma como tu etiquetas, o sea, digamos que são xn. E uma vez que tu etiquetas, né, tu colocas um símbolo assim. ¿Sí? Xn. Então, esse símbolo representa para nós uma lista ordenada de números reais. Números reais com tamanho n. Então, deixa-te lembrar que o tamanho faz referência a o número de reais que aparecem nesse símbolo. E a lista ordenada, a ordem, né, significa a posição em que os números, né, aparecem nesse símbolo. Enquanto quando tu dizes x1, isso indica que esse x1 representa o real escolhido na lista que aparece primeiro nesse objeto. X2 representa aquele real que tu escolheu dentro dos n reais que aparece em segundo lugar, assim sucessivamente. Esse símbolo aqui representa o iésimo real que aparece na lista, o sea, na posição I. Beleza? Esse I aqui, el I é um índice, e esse índice percorre, né, os naturais de 1 até N, né? N sendo o natural que tu fixou no começo. Beleza? Então, esse símbolo, para nós, representa um objeto que chamamos, neste curso, de lista ordenada de números reais com tamanho n. Por que números reais? Bom, porque os objetos que nós escolhimos para formar esse símbolo são números reais. Beleza? Agora, esse conjunto Rn representa o conjunto de todas as listas ordenadas que tu possas formar com números reais. Beleza? Entonces nos centramos nesse mundo. Entonces esse xi é o décimo elemento, um real, para todo i entre 1 e n. Esse é o conjunto das listas ordenadas de tamanho n. E sobre esse conjunto nós definimos operações, né? Foi uma igualdade. Essa nos permitia identificar quando é que duas listas do mesmo tamanho eram iguais. A outra operação foi a suma, ou seja, essa operação nos permite, nós definimos a forma em que duas listas ordenadas de tamanho n poderiam ser sumadas. E a outra era a multiplicação. Multiplicação. Aqui uma aspas, né? Multiplicação, nesse caso, né, eu defini como é que uma lista se multiplica por um número real. Então, a multiplicação era entre um real vezes uma lista ordenada de tamanho n. Beleza? Então, nesse conjunto das listas ordenadas de tamanho n,
nós definimos três operações: igualdade, suma e multiplicação. Beleza? Outra coisa que nós que foi estabelecido é que dentro desses conjuntos, o sea, si n igual a 1, então nesse caso R1 né, é R, o sea, R1 é R. Y en ese caso, una lista ordenada de tamaño 1 es simplemente un número real. Y ese R se identifica geométricamente con una línea, la línea numérica, recta numérica. Entonces, toda lista es simplemente un número real, si n igual a 1. Ahora, si n igual a 2, tenemos su R2. Y ya sabemos que, un ejemplo, tenemos aquí un plan, duas rectas numéricas. Temos uma deitadinha, né, horizontal, e colocamos outra paradinha, né, de forma paradinha no sentido vertical, né? E se intersectamos essas duas linhas pela origem, então nós criamos um plano. E a recta que está paradinha, já sabemos que culturalmente chamam de eixo Y, e essa que está deitadinha chamam de eixo X. E tu, a partir dessas duas rectas numéricas, tu cria um plano. E a ideia é que todo ponto do plano se identifica con una lista ordenada de tamaño 2. Por ejemplo, ese puntinho aquí, que hay intersección entre esas dos líneas, se identifica con la línea, con la lista 0, 0. Y viceversa. La lista 0, 0 se identifica por convención, así yo estoy declarando, con la intersección entre esas dos líneas. Beleza? E, bom, e aí eu expliquei, por exemplo, como se o pontinho, né, esse pontinho aqui, A, fica sobre o eixo X, então eu faço com que A le corresponda à lista X0. O sea, se o pontinho do plano fica sobre o eixo X, sempre esse pontinho se identifica com uma lista que tem segunda entrada sempre 0. Y a primera entrada será que un número real que está a X unidades a derecha o a izquierda de 0, segundo tu posicione o punto A nesse eixo X. Beleza? Y recíprocamente, si tú comienzas con una lista que tem essa cara aqui, sempre segunda entrada 0 y X un real, entonces esa lista tú vas a identificar con un ponto sobre o eixo X. Beleza? Como assim? Ah, por exemplo, se tu colocar a lista 2, 0. Já, essa lista 2, 0 se identifica com que ponto? Bom, então tu vai aqui, diz 0, 1, 2, segundo como tu coloques os números reais nessa lista, né? Segundo a unidade de medida. Então aqui 2. Então tu marca aqui 2. E esse seria o ponto A, uma vez que agora vira assim. Vira isto. Eixo Y, eixo X. E assim sucessivamente, né? Na aula número 12, né, eu fiz tudo isso direitinho. Então, a ideia é que pontos num plano se identificam com listas ordenadas de tamanho 2 e listas ordenadas de tamanho 2 de números reais se identificam com pontos de um plano. Agora tínhamos também, né, o R3, que é o conjunto dos ternos ordenados. Nós vimos que vou mostrar a GeoGebra, né, para que tu lembre o que nós fizemos. Mostrar aqui. Então agora eu tenho três linhas. Olha aqui.
Esa línea es una recta numérica, otra recta numérica, otra recta numérica. Entonces, a partir de esas tres líneas, yo creo un espacio. ¿Beleza? Son tres réguas. A régua, essa régua chamo de eixo Y, essa régua chamo de eixo X, e essa régua chamo de eixo Z. Essas três réguas, né, se cortam, só tem um ponto de intersecção, que seria esse pontinho aqui. Vou marcar com vermelho. Esse pontinho aqui, que seria o ponto em que essas linhas se cortam. Esse pontinho aí, eu vou identificar com a lista 0, 0, 0. Eu escrevi um textinho aqui. Essa lista aqui. Entonces, ese puntinho, digamos que A, ese puntinho A es la intersección entre esas tres líneas. Y ese puntinho se identifica con 0, 0, 0. Esa será a origen, ¿eh? de esa configuración geométrica, ¿no?, creada por esas tres líneas, llamada de o espacio. Beleza? Ya yo expliqué, por ejemplo, si ese puntinho A, voy a colocar aquí, si ese puntinho A, digamos, voy a pegar un punto aquí, punto objeto, yo coloco aquí sobre o eixo. Então, eu expliquei como, né? Como se um pontinho do espaço fica no eixo X, com qual terno, né, ele se identifica. Por exemplo, se esse pontinho aqui ficasse no eixo X, nessa posição. Então, esse F, tu vai identificar como? Com qual terno? Bom, esse F, né, por exemplo, esse número aqui é o menos 6, então, tu vai identificar assim, e tu diz F, se identifica com a lista menos 6, 0, 0. Então, por exemplo, o que estou dizendo é que se o pontinho, né, no espaço ele fica sobre o eixo X, então sempre os pontos que fiquem sobre esse eixo se identificam com ternos ordenados que tem segunda entrada e terceira entrada 0. E a primeira entrada será o real X, né, que esteja a X unidades de 0 à direita ou à esquerda. Nesse caso, menos 6 está aqui a 6 unidades de 0 à esquerda. E, portanto, então, segundo essa convenção, pontos que fiquem no eixo X se identificam com esses ternos aqui, beleza? Vamos lá? Aqui, por exemplo. Ficou parado aqui. Pronto. Aqui, ó. X unidades, né? De 0 à esquerda, segunda entrada 0, terceira entrada 0. Agora, digamos que tu pega outro ponto, mas esse ponto está agora, né, no eixo, eu vou colocar aqui vermelho, no eixo Y. Então, tu tem aqui, esse ponto marquei com G, ele está no eixo Y. Então, por exemplo, nesse caso, já disse, estou lembrando, G se identifica com o terno da forma 0, sempre, primeira entrada 0, segunda entrada YG, né, vamos marcar assim, e a terceira entrada 0. Pronto, aqui, ó. ¿Quién es ese? ¿Quién es ese cara aquí? As unidades, ¿no? Un número real que estiver a Y unidades à esquerda ou à direita de 0. Nesse caso, é um número real entre menos 7 e menos 8. Beleza? Então, se o pontinho fica no eixo Y, né, ele se identifica com um terno que tem essa cara sempre. Primeira entrada 0, terceira entrada 0, e segunda entrada, né, o número real que estiver, né, a Y unidades, à esquerda ou à direita de 0. Beleza, mas digamos que o ponto fique no eixo Y, no eixo Z. Então, tu aplica a mesma estrutura. Então, tu diz, nesse caso, aqui, ó, aqui, eu vou marcar aqui, então o pontinho no espaço, ele ficou aqui. Aí tu diz, bom, então esse H, né, eu vou identificar com o terno 0, H
0, H, Z. No, CH, né? Estou anotando assim. CH. Beleza, então, esse pontinho H, eu identificando com esse terno aqui. Aqui foi, tem um erro aqui de notação, mas de escrita, né? Bom, o que estou falando é que, primeiro, se o pontinho fica no eixo Z, né? Tu identifica com o terno que tem essa cara. Primeira entrada 0, segunda entrada 0 e terceira entrada, né? As unidades, o número real que estiver, né? A Z unidades, né? Acima ou abaixo de 0, né? Eu falo acima ou abaixo porque nesse caso a recta eixo Z, né? Está paradinha. Beleza? Nesse caso é um número entre 5 e 6. Não sei qual é esse número, mas a ideia é que estou dizendo, né? Que se o pontinho do espaço fica no eixo Z, tu sabe o que tu tem que fazer. Ah, professor, e se, por exemplo, o pontinho em questão, ele fica no plano XY, o chão de R3, vamos supor assim, o chão de R3, esse plano está gerado por duas linhas, quais? O eixo X e o eixo Y. Se tu pega um ponto aí, nesse plano, digamos o ponto I, então, com qual terno tu identifica esse carinha aí? Aí eu te disse o que tu tem que fazer, ó, perpendicular. Então, tu vai projetar esse pontinho sobre o eixo. A ideia é, de novo, vou projetar esse cara aqui sobre o eixo X e vou projetar esse cara aqui sobre o eixo Y. Então, para fazer isso, tu usa a ferramenta recta perpendicular. Clica no ponto, clica na linha, agora, clica no ponto, clica na linha, pronto. E agora tu usa a ferramenta intersecto entre dois objetos. Clica aqui, e agora clica aqui. E clica aqui. Agora de novo, clica aqui e clica no eixo. Não está marcando o eixo. Eu vou tirar o plano, né, para poder marcar bem. Agora sim. Clica aqui, clica aqui. Não está marcando, vamos ver por quê. Eu vou para aqui. Clica aqui, clica aqui e aqui. É isso. Marca o segmento, pac, 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 pac. Agora apago essas linhas, né? Apago essa linha aqui, deixa eu ver qual. É isso aqui, apago essa, apago essa. Pronto. Esse carinha aqui, né? Eu vou mudar o nome dele e eu digo XL. XI, né? Nome não. Ah, XI, não, YI. Porque a proyección de I sobre eixo Y, eso aqui, X, Y. Beleza? Então, agora, a convenção é a seguinte. Então, esse I, né? Digamos que esse I, ó, I, se identifica com o terno X, I, Y, I, 0. Beleza? Então, todo ponto que fique no plano formado pelos eixos Y e X, ele se identifica com um terno que tem essa cara. X real, Y real e terceira entrada sempre é 0. Mas para procurar esse cara aqui e esse cara aqui, tu vai ter que projetar o pontinho que estiver nesse plano azul, né, sobre os eixos X e Y.
e olhar a quantas unidades, por exemplo, esse número está de zero, já seja à esquerda ou à direita, igualmente a segunda entrada, beleza? Então, olha só. Sempre vai fazer isso aqui, né? Ok? Ok. Então, agora eu vou tirar tudo isso aí, para não estar carregando tudo aí. Está muito carregado. Ponto F, tiro aqui, ponto G, tiro aqui isto aqui, tiro H, tiro isto aqui. Pronto. Acontece que é possível também de que, o eixo Y e o eixo Z também criam um plano, né? Vou tirar esse pontinho aqui e vou tirar o texto também. K intersecção, N intersecção, N. E esto aqui. Vou tirar o segmento para deixar mais limpo. Beleza. Então, olha só. Vou colocar aqui esse plano aqui, vou colocar em azul. Esse azul. Roxa. Então, olha só. Vou tirar isto aqui. Exibir objeto. E agora já tu não está aqui no chão. Digamos que tu está numa parede. E essa parede está sendo criada, né? Eu vou tirar o chão. E agora vou tirar o eixo X. Vamos supor que ele não aparece. Exibir X. Pronto. Então agora, né, tu tem um plano criado, né, pelo eixo Y e o eixo Z. Então, se o pontinho em questão, que está no espaço, já esteja nessa parede, o que tu faz? Eu vou mudar o nome desse cara aí, porque senão se confunde com a origem. Vamos chamar de quê? Pronto. Então, olha só. Esse pontinho que ele está na parede. Uma parede, já não está no chão. O que tu faz? Igualmente, projeta sobre o eixo Y, projeta sobre o eixo Z. Eu vou tirar a parede para fazer as projeções e depois coloco as projeções. A parede de novo. Perpendicular, perpendicular e clico aqui no eixo, perpendicular no ponto e clico aqui. Beleza, depois marco intersecção entre dois objetos. Esse objeto aqui e esse objeto aqui. Esse objeto aqui e esse objeto aqui. Beleza, agora marco os segmentos. Marco aqui, marco aqui, marco aqui e marco aqui. Agora tiro as linhas. Tiro a linha aqui. Pronto. Então, esses dois segmentos, né? São as projeções. Ou seja, são segmentos perpendiculares a esses eixos. E os pontos de intersecção são as projeções desse ponto aqui sobre o eixo Y e sobre o eixo Z. Esse pontinho aqui, vou mudar o nome, né? Eu vou colocar YQ, para indicar que é a projeção de Q sobre o eixo Y. E esse pontinho aqui, vou mudar o nome, vou colocar ZQ, para indicar que é a projeção do ponto Q sobre o eixo Z. Então, nesse caso, se o pontinho está no plano gerado pelo eixo Y e o eixo Z, então tu diz que se identifica com o terno, primeira entrada 0, segunda entrada a proyección de Q sobre o eixo Y e terceira entrada a proyección de Q sobre o eixo Z. Beleza, então, isso que eu estou te falando. Se o ponto do espaço ele está sobre o plano gerado por o eixo Y e o eixo Z, então já tu sabe esse ponto com qual terno ele se identifica. Mas, por exemplo, também é possível, eu vou tirar agora isto aqui, já que já está feito. Pá, 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 pá. E tiro o ponto Q. Tiro agora esse plano aqui e digo esse aqui. Então, nesse aqui, agora já não aparece Y, sino que aparece X.
Vamos mudar a cor desse aqui, é diferente, né? Então agora, olha só que essa parede aqui é diferente dessa aqui. Beleza? Elas só têm em comum o eixo Z. Agora o ponto do espaço já não fica na sul, nem também não fica no chão. Fica na parede, né, gerada pelos eixos X e Z. Vou tirar a parede azul. Então, essa parede azul aqui, vou tirar. Bom, se o ponto fica aí, com que terno ele se identifica? Bom, tu faz o mesmo. Projeta sobre o eixo X, projeta sobre o eixo Z. Uma vez que tu faz isso, né, tu diz, ah, bom, R se identifica com o terno XR, que seria a projeção de R sobre o eixo X, Y é zero, né? A convenção, e Z, R. Beleza? Ok. É isso que tu vai fazer, né? Agora, né, nós vimos, bom, agora vamos supor que foi o que eu mostro aqui, digamos. Isso, acho que é isso aqui. Acho que é isso, não, não, eu mostro é aqui, aqui. Nesse caso, vamos supor que esse pontinho A que está no espaço, ele não fica nem no chão, nem no plano gerado pelos eixos Y e Z, também não fica no plano gerado por X e Z. Então, o que eu faço para associar a esse ponto do espaço um terno? Eu te disse, primeira coisa, receta, projeta sobre o plano XY. Aqui eu tenho todo preparado para agilizar a aula. Uma vez que tu projeta, tu fica com um ponto aqui no chão. Já tu sabe, né? Qual é o terno, né? Que se identifica com um ponto que está no chão. Quando digo no chão, é o plano XY, né? Tu sabe que esse pontinho aqui, por exemplo, olha aqui, a vista, o sea, se esse pontinho tu olha ele no, por aqui, ó. Se tu olha ele no plano XY em R2, ele se vê assim. Beleza. Agora, o que tu tem que fazer? Passo 2. Projetar esse pontinho sobre o eixo Z. Tu sabe o que significa projetar. Pronto. Então, uma vez que tu faz isso, né? Aqui tu sabe que XA ele fica aqui na linha YX, no eixo X. Esse carinha aqui, esse número fica no eixo Y. E agora este carinha aqui está a Z unidades à direita de zero, né? Nesse caso parece que fosse 4. Beleza? E nesse caso, A, tu diz que A identifica com a terna, com o terno XA, YA, ZA. Pá, pá. Beleza? É isso aí. É isso aí. Numa dessas aulas também eu interpretei, né, as entradas, ou seja, e também, né, vice-versa, cada terno ordenado, né, se identifica com um ponto no espaço, eu expliquei isso em alguma dessas aulas. Depois, então, agora, pontos do espaço são listas ordenadas de tamanho 3, né? Então, já sabemos que uma lista ordenada de tamanho 3 é, de fato, um ponto no espaço. E podemos interpretar as entradas de um ponto, de um terno como sendo que, se esse cara aqui é diferente de zero, e esse cara aqui é diferente de zero, e esse cara aqui é diferente de zero, nós podemos pensar nesses números como sendo, né, medidas de segmentos, né? Bom, se o número é negativo, né, aí tu considera o módulo. Como assim, ó? Aqui temos uma caixinha. Então, A poderia se pensar, né, como sendo o vértice de uma caixa.
Então, essa caixa, segundo isso, tem que, essa medida aqui, YA, o módulo, porque poderia ser, YA poderia ser negativo, mas quando tu considera esse número como sendo comprimento, tu pensa no módulo dele. Então, isso aqui mide YA, isso aqui mide... Então, olha assim, em particular, XA é negativo, nesse caso é menos 2, mas aí tu considera o módulo desse número, ou seja, 2. E ZA, né, poderia ser a altura da caixa. Né? Então, tu podes pensar em XA, YA e ZA, se são números diferentes de zero, tu podes pensar nos módulos desses números como sendo que medidas de o sea, comprimentos de uma caixa, né, de base, um retângulo que tem que comprimento YA e o outro comprimento é XA. E a altura dessa caixa seria ZA. Então, olha só. Beleza? Então, A poderia se considerar como o vértice, né, de uma caixinha. Que, obviamente, né, aqui, ó, pac, já não é caixinha, né, porque nesse caso, A fica no plano, né, gerado pela linha Y, eixo Y e eixo Z, né? Já não tem caixa. Por quê? Porque X, esse aqui seria zero. Ah, e aqui também, porque aqui A está, né, no plano gerado por esse eixo e esse eixo. Então, já não tem caixa porque Y nesse caso é zero. Aqui pior ainda, né? Porque aqui, tanto esse cara e esse cara são zero, então tu não tem caixa, tu tem um segmento. E pior ainda aqui quando A Ah, mira, olha, também não tem uma caixa, tem um lado de uma caixa. Beleza? Então é isso, né? O que nós temos feito, né, ao longo das aulas. Eu vou voltar ao PDF. Ah, tá. E depois, que nós fizemos? Vamos lá. Definimos os chamados vetores geométricos, né, que são simplesmente em R2 e em R3, que é onde nós podemos enxergar. Então, o que é um vetor geométrico? Então, um vetor geométrico é simplesmente um segmento de reta orientado. Eu expliquei isso no R2. Por exemplo, eu peguei dois pontos distintos, A e B. Então, por esses dois pontos passa uma única linha. Então, digamos que essa linha, né? Então, olha só, sobre essa linha, eu desenhei um boneco. Então, olha, tu tens duas formas para percorrer essa linha. Ou tu percorres essa linha para cá, ou tu percorres essa linha para cá, né? Então, uma vez que tu definas o sentido de um percurso, tu dizes que a recta está orientada. Então, digamos que eu vou definir esse sentido do percurso. E aí eu coloquei uma seta, a cabeça de uma seta. Quando tu faz isso, né, tu diz que a seta, que a recta está orientada e que essa orientação é a positiva. Tudo bem, uma vez que tu coloca a cabeça aí, vamos declarar que tu está orientando, né, da forma, a tua recta positivamente. A orientação para lá é a positiva. E se esses dois pontos estão sobre essa recta orientada, nesse caso diremos que B está à direita de A. ¿Por quê? Porque quando o boneco camina de A para B, está acompanhando a orientação da linha, né? E, análogamente, A está à esquerda de B porque se tu empiezas por B e vai para A, tu está com a orientação contrária, né, ao percurso. Beleza? Então, um vetor geométrico, por exemplo, um vetor determinado por A e B, tu faz assim, ó. Aqui já não vai mais. Ah, tira a linha, né? Então, tu diz assim, ó. Usa essa ferramenta aqui, ó, vetor. Se eu clico aqui, eu estaria dizendo que tu vetor tem P em A e cabeça em B. Ah, não te concentra aqui, primeiro. Aqui, chegamos aqui. Então, olha só, esse vetor aqui está acompanhando, né, está acompanhando a orientação, né, da linha, né?
Então, está acompanhando a orientação da linha. Então, um segmento de recta orientado, com P em A e cabeça em V. Mas muito bem, eu poderia ter... Ah, bom, e o símbolo que nós usamos é esse aqui, para indicar isso aí. Over, right, a row, A, opa, a B. ¿Qué foi? Override tá row. Ah, override, isso aqui é isso aqui. Tá row. Isso. Pronto, esse símbolo aqui indica que tu tem um vetor, né? São um segmento de recta orientado. Segmento porque A e B são pontos distintos e eles determinam um segmento de recta, o segmento que está, né, sobre a recta determinada por A e B. Então, nesse caso, o segmento de recta, né, acompanha a orientação da linha gerada por A e B. Mas também podes escrever assim, override tá row, B, A. Nesse caso, tu estaria falando, né, que tu tem um segmento de recta que tem P em B e cabeça em A. Então, vamos tirar isso aqui. Ah, não. Vou tirar o vetorzinho. Não. Bom, esse aqui. Vetor com cabeça em V e termina em A. Vou colocar assim, vou colocar assim. E pronto, vou colocar um vermelho. Beleza? Ok? Então, nesse caso, tu tem... Então, dois pontos distintos determinam, de fato, duas setas. Uma, por exemplo, A, B. Então, A e B determinam duas setas. Por quê? Ah, porque eu posso construir uma seta com P em A e cabeça em B, ou uma seta com P em B e cabeça em A. Beleza? Ok. Isso mesmo, né, nós podemos fazer em R3. Aí. Aqui eu criei uma seta aqui. Bom, como vamos fazer? Fazer assim, ó. Ponto. Pac. Levanto se eu quero. Outro ponto aqui, deixo, posso deixar aí. Agora eu construo aqui. Então, olha só. Por esses dois pontos passa também uma única linha. Eu, pac, pac. Estamos num espaço. Agora existe, né, um segmento de recta ligando L com M, um segmento de recta que fica, né, contido na linha gerada por esses dois pontos. Então, nós podemos construir um vetor, segmento de recta orientado. Pac. Nesse caso, eu construí um vetor, né, com cabeça em L, desculpa, com P em L e cabeça em M. Vamos lá. Vou tirar essa linha aqui. Ok. Coloca esse pontinho aqui, ó. Coloca esse pontinho aqui. Espera aí. Pronto. Olha aqui que estou movimentando. Vou tirar isso aqui. Pronto. Então, também tenho um vetor, né? Mas muito bem, tu poderia ter feito um vetor com P em M e cabeça em L. Então, esses são setas, vetores, segmentos de rectas orientados. Beleza? Agora, uma coisa que nós fizemos também, eu vou voltar ao PDF e já volto aqui, foi o seguinte. Então, si n es mayor o igual que 4, ya tú no ves zetas. O sea, ya tú no enxergas zetas. Zetas tú enxergas só para n igual a 2 e 3, né? E, trivialmente, si n igual a 1, uma zeta coincide com um real. O sea, no hay nada que hacer. Então, para n maior ou igual que 4, já tu não enxerga zeta. Está em um espaço de mais de 3 dimensões. Beleza? Ok. O que nós vamos fazer agora é o seguinte, né? Toda lista
ordenada de tamaño 2 puede ser enxergada como sendo a cabeça de un vector con P en cero. Y recíprocamente, y también, no, recíprocamente no, también, si a lista es un terno, entonces todo terno, él también se enxerga como siendo que a cabeza de un vector con P, digamos aquí, digamos que a lista seja x1, x2, x3. Entonces aquí es u zero y es aquí u zero. En ese caso aquí es 0, 0 y en ese caso aquí es 0, 0, 0. Entonces la idea es que toda lista ordenada de tamaño 2 o 3 siempre se enxerga como siendo que como siendo a cabeza de un vector con P en cero. Ese tipo de vectores nos llamaremos de vectores ancorados, o sea, entonces, definición, un vector ancorado es cualquier vector con P en cero. Un vector ancorado es cualquier vector con P en cero. Y un vector que no tenga P en cero se llama vector libre. Entonces, un vector libre, por ejemplo, es un vector que se ve así. Eso aquí es un vector libre. ¿Por qué? Porque UP de ese cara aquí no está en cero. Entonces, un vector ancorado, un vector con P en cero. Cero, lista. Ah, otra cosa. Ya que estoy hablando de que toda lista de tamaño 2 o de tamaño 3 es a cabeza de un vector ancorado en cero, vamos a convenir, vamos a hacer la convención de que un vector que tenga P y cabeza en cero, llamaremos de Z nula. Vamos a considerar que ese también es un vector, una Z. Beleza? Esa única Z con P y cabeza iguais. ¿Eh? Entonces, de fato, ahora sí, toda lista ordenada de tamaño 2 o 3 se enxerga como siendo que a cabeza de un vector que está ancorado. Agora, abstração. Então, abstração. De toda lista ordenada de tamaño n, digamos, x1, x2, x3, papá, xn, es a cabeza de un vector ancorado. N pode ser 4, 5, 6, 7, não interessa. Agora nós estamos abstraindo. Então, agora, daqui para frente, né? Segundo nos convenha, toda lista ordenada de tamanho n é a cabeça de um vetor ancorado. E a notação é a seguinte. Né? Nesse caso, esse 0 seria 0, 0, 0, 0, 0. Aqui, n ceros. A lista ordenada de n ceros. Entonces, essa seria a notação. Tu enxerga esse objeto, né, que representa um vetor só no R2 e no R3. Então, vou te mostrar o GeoGebra. Então, olha só. Esse aqui é um ponto no plano cartesiano. Então, todo ponto no plano cartesiano se pode enxergar é, de fato, por definição, a cabeça de um vetor ancorado. Então, quantos vetores ancorados tu podes formar? Tantos como pares A no plano cartesiano, é um número infinito. Esse aqui é um vetor ancorado, esse aqui também, né? Um vetor ancorado. Vetor ancorado. ¿Qué es un vector libre? Un vector libre, cualquier vector, aquí yo voy a colocar 2 puntos, pa, pa.
Então, esses dois pontos, né, geram um vetor. Por exemplo, um com P em N e cabeça em N. Então, por exemplo, esse vetor está livre, segundo a definição, porque o P dele não está em 0, 0. Agora, se o P dele fosse 0, 0, então já é um vetor ancorado. Neste curso, nós nos concentramos só em vetores ancorados. Em algum momento, é porque se o vetor está livre, eu vou depois, né, mostrar como podemos ancorar um vetor que esteja livre. O que significará isso, né? E se nós entendemos isso, aí tu vai entender por que neste curso nos concentramos só naqueles vetores que têm P na origem. Isso mesmo, né? Você tem para R3. Então, olha só. Digamos, tu tem um pontinho aqui. Eu levanto esse pontinho, pronto, aqui. Ó. Ah, esse pontinho está no espaço, sim. E agora tu vai usar essa ferramenta aqui, ó. Digamos, vetor, vetor. Opa, vetor, eu estou aqui. Ponto inicial, tu coloca O. O é que está ancorado, tem o ponto inicial, o P é 0, 0, 0. E cabeça é. Depois, por que não colocou? É estranho, peraí. Será que o O é outra coisa? Estranho. O O, seguramente aqui o O é outra coisa. Ou é outra coisa. Vamos lá. Então, eu vou mudar. Vou apagar. Vou mudar, vou colocar vetor. Ponto inicial, vou colocar 0, 0, 0. E vou colocar E. Aqui se não... Opa, já. Ou seguramente era outra coisa. Olha aqui, ó. Então, qualquer lista ordenada de tamanho 3 é a cabeça, né, de um vetor ancorado, ou seja, um vetor que tem P na origem. Beleza? Então, vou deixar a primeira parte do vídeo até aqui. E na segunda parte, eu vou falar do tamanho do vetor. Beleza? Falou.